Olá, buenos dias. Aqui quem habla é a maestra Ana Carneiro. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde para os alunos da tarde. Aqui quem fala é a professora Ana Carneiro. Sou a professora de língua espanhola do segundo ano A, B e F, tá, pessoal? Então, vamos iniciar hoje com a nossa aula, o nosso conteúdo do terceiro bimestre de 2021. Então, vai ser bem importante que todos vocês acompanhem a aula até o final, para que vocês possam aprender adequadamente e responder às atividades que eu vou solicitar, tá bom? Vocês vão ver isso na postagem quando eu for publicar no grupo de vocês e também no app da escola. Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos estudar um conteúdo que tem tanto na apostila, que é a apostila online que eu disponibilizei para vocês em PDF, como também vai estar presente no livro didático, exatamente no conteúdo, no capítulo que nós vamos estudar do livro didático, tá? Então, vai ser importante que vocês prestem atenção. E o conteúdo de hoje é verbos, que também coincide com o conteúdo de língua portuguesa, né, que vocês estão vendo em língua portuguesa. Então, vai ser importante que vocês prestem atenção. Vocês já sabem que o verbo, né, é uma palavra muito importante dentro da classe de palavras, porque ela dá a ideia de movimento, de ação, de estado, não é? Então, o verbo, ele tem uma significância importante dentro do que é a frase da oração. Então, vamos ver aqui em espanhol como é que a gente vai estudar a presença dos verbos, tá? Vamos para o nosso primeiro slide. Verbos. Verbo é aquela palavra que na frase poderia ser um orientador do que queremos dizer, já que expressa uma ação. Aí ele dá exemplo: cantar, comer, lugar, descer. No caso aqui, pessoal, em espanhol, né? Lugar e descer. Um estado de ânimo também, reír-se, orar, parecer, estar, ou um fenômeno da natureza, como chover e nevar, chover e nevar, né? Então, pessoal, do mesmo modo que segue as regras sobre os verbos em língua portuguesa, também segue a regra com os verbos na língua espanhola. E por quê, professora? Porque essas línguas, elas têm a mesma origem no latim. Então, elas compartilham da mesma gramática. Então, basicamente, você sabendo verbos em português, você vai saber como conjugar e trabalhar com os verbos em língua espanhola também. E aí, lembra que eu falei para vocês que o verbo é formado por um radical e esse radical ele é juntado com outras desinências para poder formar a conjugação do verbo. Então, é a terminação do verbo, né, que a gente chama de roupagem do verbo, que temos a indicação de quando, que é o tempo verbal, ocorreu a ação, o estado ou ânimo ou fenômeno da natureza. Aqui é importante estar atento ao contexto. Assim, é possível interpretar e entender em qual tema verbal o verbo se refere, sem ter que decorar terminações verbais. Um exemplo, quando eu digo assim, eu amo, eu sei que eu estou falando no presente. Se eu disser eu amei, estou falando do passado. E se eu disser eu amarei, ainda vai ser no futuro. Então, as terminações do verbo determinam exatamente o tempo verbal, qual é a pessoa que eu estou falando, se é a primeira, segunda ou a terceira pessoa, seja singular ou seja plural, né? Se ela vai estar no tempo, no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Então, as desinências todas irão manifestar essas características do verbo. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos, né? Uma das coisas que eu quero que vocês aprendam bem é como cada um dos verbos se encaixa nos pronomes, né? Os pronomes que a gente conjuga os verbos, que todos vocês sabem, né? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Do mesmo jeito tem em espanhol: yo, tu, usted, ella ou ellas, né? Aí nosotros, vosotros, ustedes, ellas ou ellas, né? Então, tem o mesmo processo da conjugação em língua portuguesa. Um exemplo disso, um exemplo que eu vou dar agora, no verbo amar.
Se eu conjugo o verbo amar no presente do indicativo na primeira pessoa, eu vou dizer eu amo. Então, necessariamente, eu não preciso dizer eu. Se eu disser só assim, amo, eu já sei que o verbo amo se refere à primeira pessoa do singular. Agora, se eu digo amas, tu amas. Amas é um verbo que diz respeito à segunda pessoa do singular. Compreenderam? Então, de acordo com as terminações de cada verbo, eu também posso identificar cada uma das pessoas da conjugação verbal. Vamos ver aqui, ó, como é que o verbo ele funciona nessas terminações. Ó, aqui temos o exemplo do verbo cantar, que em português é cantar, né, a mesma coisa. Nós temos o radical do verbo, que é o CANT, até aqui é o radical do verbo, ou raiz, né, que em espanhol se chama raiz. E a R é a terminação, onde você vai encaixar as desinências. Eu canto, tu cantas, ele canta. Então, essa terminação ela é variável, né? Então, é importante aqui, só para vocês vislumbrarem como é que se forma o verbo. Então, também é na terminação dos verbos que sabemos quem, que são os pronomes pessoais e substantivos, quantas pessoas, se está no singular ou no plural, estão envolvidas no que o verbo expressa. Aqui entram os substantivos e pronomes pessoais, como eu já expliquei, né? Olha o gaturro aí de novo para nos ajudar a entender. Que é o exemplo que ele vai dar, né? Olha aí o gaturro. Amo yo, né? Você observa que o verbo amo, ele corresponde à primeira pessoa do singular, que em espanhol é yo, né? Então, amo eu amo. Já no outro quadrinho tem ame ele. Ame, a terminação é e. E é a terceira pessoa do singular, que pode ser tanto ele, para masculino, como ella, né, para feminino. Nós temos também aqui um outro exemplo, olha aqui, ó, nesse quadrinho final, rosinha. Amemos nosotros. Observe que a terminação emos, no final do verbo amemos, corresponde à primeira pessoa do plural. Nós amemos, nosotros, né? Amemos nosotros. Do mesmo modo, vai com os outros verbos. Olha só aqui, ó. Ameis vosotros, ojalá que se cumpla, amém. Então, observa que no quadrinho ele vai dizendo, né, a intenção de que ele aconteça as coisas para ele, né? Para ele, para os outros, para todo mundo, né? Então, você observa aqui como é que esse verbo ele acaba mudando suas terminações, né? Outra roupa ou outra moldagem, né? Outra variação que o verbo vai vestir são os modos verbais, ou seja, as formas que o verbo tem para expressar um fato. E esses modos estão subdivididos nos tempos verbais, passado, presente e futuro, como a gente já sabe. Menos o imperativo, que é sempre no presente, né? Então, vamos ver aqui que ele diz assim, ó. O verbo também pode apresentar dois aspectos com relação ao momento em que a ação ocorreu. Uma ação perfeita, ou seja, com um aspecto perfeito, quando a ação está terminada, e a outra quando ela é imperfeita, né, que seria o nosso segundo aspecto, do mesmo modo como acontece no português, né? Então, pessoal, basicamente esse é o nosso conteúdo da apostila. Vocês vão agora assistir a outra aula que vai ser de leitura e compreensão no livro de vocês, e lá tem a atividade indicada, tá bom? Qualquer dúvida, só falar comigo. Tenham todos uma ótima aula e boas atividades.